Olá, você que assiste o canal. Eu mal soltei o outro vídeo sobre descobertas paleontológicas e já saiu uma publicação sobre um novo dinossauro brasileiro. Na verdade, a publicação saiu até antes de eu soltar o outro vídeo, né? Só que como eu já tinha gravado, né? Só faltava editar, então eu lancei ele daquele jeito que estava mesmo e não incluí esse novo fóssil, né? Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui. E como eu tinha falado no outro vídeo, é praticamente um dinossauro a cada semana, né? Então é mais uma vitória para a paleontologia brasileira. Só que não, né? Esse novo dinossauro, na verdade, ele foi roubado aqui do Brasil, né? Foi contrabandeado e levado para a Alemanha. E o estudo foi feito por vários paleontólogos de países da Europa ali. E não teve a presença de nenhum brasileiro, né? E é um dinossaurinho pequeno, assim, do tamanho de uma galinha, né? Do Cretáceo. E, cara, apesar dele ser um fóssil brasileiro e pertencer ao Brasil e tal, devia estar aqui, ele é uma descoberta bem importante, assim, porque é o primeiro dinossauro emplumado, pelo que eu sei, do Brasil. No fóssil dá pra ver que o animal tinha uma espécie de penugem, né? Por boa parte do corpo. E isso ficou preservado, assim, né? Ficou preservado de uma forma bem clara. E além dessas penugens, dá pra ver que ele tinha uma espécie de filamento, né? Uns filamentos saindo do ombro, que pareciam uns espinhos, assim, né? Então, por isso ele recebeu o nome de Ubirajara, que significa o Senhor das Lanças. Ubirajara jubatus, né? Jubatus por causa da penugem que ele tem pelo corpo todo, como se fosse uma juba. E eu, na verdade, achei esse nome meio engraçado, Ubirajara, porque me lembrou o Bira, do falecido Bira do Jô Soares, né? O baixista do Jô Soares, que tinha aquela risada icônica e tal. Que o nome dele era Ubirajara, né? O apelido dele era Bira, mas o nome era Ubirajara. Então, quando eu vi o nome Ubirajara jubatus, eu comecei a rir, assim, lembrei do Bira rindo, entendeu? Então, sei lá, é triste pra caramba, na verdade, né? Pô, se for parar pra pensar, além disso também, parece que o fóssil tem impressões de pele. Acho que talvez seja uma das primeiras, talvez a primeira evidência desse tipo em dinossauros brasileiros, né? Mas é como se fosse, cara, o nosso Archaeopteryx, entendeu? A nível de importância, né? O Archaeopteryx foi o primeiro dinossauro emplumado que foi encontrado, né? Por muito tempo foi considerado a primeira ave e tal. Hoje em dia já não tem mais essa distinção, né? É um dinossauro e é uma ave ao mesmo tempo, então. Mas o Archaeopteryx, cara, é um fóssil super importante pro mundo, assim, sabe? E principalmente pra Alemanha, que é onde ele foi achado. Então, sei lá, cara, é como se alguém tivesse vindo e roubado o nosso Archaeopteryx, entende? Pra nós, pra ciência brasileira, para os achados brasileiros, né? Pra paleontologia brasileira, ele é um fóssil inédito, né? E único. Então, cara, é o nosso Archaeopteryx, né? Foi roubado o nosso Archaeopteryx. E os caras não vão devolver, cara. A única forma, talvez, deles conseguir pegar esse fóssil de volta seria comprando ele, né? Porque os caras, quando se trata de fóssil, eles colocam uns preços absurdos, assim, né? Então, acho muito pouco provável que esse museu devolva esse fóssil para o Brasil. Além desse, outros, né? Todos os outros que estão aí fora, que foram levados embora. E esse fóssil, cara, infelizmente vai ficar lá, né? Se a gente quiser ver o nosso Archaeopteryx, vai ter que ir para a Alemanha. É muito revoltante, na verdade, se parar pra pensar nisso, né? Imagina todos os fósseis que são achados e contrabandeados e que a gente nunca vai ter notícia, né? Vários fósseis importantes que são encontrados no Brasil e vão parar em coleções fora do país, e a gente só tem notícia disso quando alguém publica um estudo, né? E não é só fora do Brasil, cara. Eu aposto que esse tráfico de fósseis brasileiros, né, ocorre aqui dentro também. Eu aposto que muitas pessoas que moram nessas regiões acabam pegando esses fósseis e guardando porque acham bonito e deixando, sei lá, exposto em casa. Então, é uma falta de consciência, na verdade, né? Uma falta de consciência de que isso é uma coisa importante a nível mundial. Acho que é isso, né? É revoltante pra caramba. Esse aí e tantos outros fósseis de dinossauros interessantes. O Staricossauro, por exemplo. Fósseis que a gente só tem acesso se a gente for em museus de outros países, né? Mas, apesar de tudo, pelo menos um dinossauro novo, né? É uma coisa legal aí, um dinossauro novo brasileiro. Um fóssil inédito, né? Super importante, com características únicas, né? É muito triste que tenha sido roubado, que esteja fora, que não foi estudado por nenhum brasileiro, mas agora a gente sabe, né, que existe esse fóssil e não sei, talvez seja um incentivo para que as pessoas deem mais valor para isso e que mais estudos, né, na região onde esse fóssil foi encontrado, mais escavações, mais pesquisas sejam feitas para que a gente recupere outros fósseis tão incríveis quanto esse, né? E mudando um pouquinho de área da ciência, né? Essa semana teve o eclipse parcial, né? Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, deu pra ver até, acho que 60% do eclipse, 50% do eclipse.
E eu felizmente consegui ver, apesar de que estava muito nublado, né? E chegou até a chover, na verdade, né? Ficou nublado e choveu bastante. Mas em determinado momento o céu deu uma abertura e eu consegui ver o eclipse. E foi bem legal, assim. A última vez que eu tinha visto um eclipse foi em 1994. Era muito pequeno. E foi o eclipse total, né? Total do Sol, que teve em 94. Foi bem visível no Brasil. Eu adoro fenômenos astronômicos. Sempre que acontece um, eu fico louco pra ver, né? São coisas que são únicas. Algumas coisas demoram tanto pra acontecer de novo que quando acontece a gente tem que tirar um tempinho pra ver, né? O eclipse total mesmo vai acontecer daqui a muito tempo. Vai demorar muito, talvez. Não sei, não esteja nem vivo aqui, mas... Cara, são coisas assim que... se a gente perde, a gente não vê mais, né? Então, esse eclipse parcial foi legal por causa disso, né? Deu pra... pelo menos ter um gostinho. E cara, o eclipse de 94 foi muito legal, na verdade, né? O céu ficou escuro do nada, os cachorros latindo, passarinhada voando assim meio louca. E foi legal. E esse, apesar de ser só 50%, né? Pra quem conseguiu ver, foi um espetáculo bonito, assim. Esse ano a gente já teve um evento astronômico bem interessante, que foi a passagem do cometa Neowise. E que foi, sei lá, muito... difícil de ver também, porque tava nublado, ficou nublado a semana toda. Eu consegui ver no finalzinho, felizmente, porque ele só vai passar daqui, sei lá, 3, 6 mil anos, não lembro mais quanto tempo ele passa. Sei que quando o Neowise passou a última vez, tipo, os farol estavam construindo as pirâmides, tá ligado? Então, eu felizmente consegui ver o Neowise, ele tava indo embora já, era só um pontinho, mas deu pra ver, antes dele desaparecer no infinito da escuridão do espaço. Mas eu fiquei feliz por conseguir ver. E agora apareceu mais um outro cometa que foi descoberto esse ano também, é o cometa Erasmus. E esse tá difícil de ver, na verdade, né? Olhando só com um binóculo, assim, e ainda assim meio apagado, né? Não tá tão fácil de ver. Mas é legal também, é outro... Pra quem tem um telescópio, alguma coisa assim, pra poder ver ele, é interessante, né? Eu acho que ele tá passando ainda, ele começou a passar no final de novembro, se não me engano. E, 2020 para fenômenos astronômicos tá bem interessante, né, cara? Fora as chuvas de meteoro que acontecem, né, bastante todo ano, mas o eclipse, os 2 cometas, né, cara? 2 cometas num ano só. É uma coisa bem, sei lá, bem interessante e rara, né? Então 2020 tá legal nesse ponto, né? Pelo menos alguma coisa tá boa em 2020. E, cara, na verdade, o Clube da Meia-Noite, né? A ideia do Clube da Meia-Noite original, como eu falei naquele vídeo, surgiu com 2 pessoas olhando o céu, procurando estrela cadente e conversando sobre coisas, né, cara? Então, isso faz parte de mim, procurar esses fenômenos astronômicos, eu gosto bastante. E 2020 tem sido interessante nesse ponto. E só pra finalizar, eu queria comentar uma coisa sobre o último vídeo que eu lancei, né? Sobre as novidades paleontológicas. E eu falei sobre o fóssil do Tiranossauro com o Triceratops, né? Que foi encontrado os 2 juntos e tal. E eu queria deixar claro aqui que a novidade naquela notícia, na verdade, é o fato desse fóssil agora estar nas mãos de um museu de paleontólogos para que ele possa ser estudado, né? Alguns comentários, né, umas pessoas, não sei se são inscritos ou não, mas algumas pessoas apontaram nos comentários aqui sobre o fóssil ser um fóssil de Nanotiranos. E sim, na verdade, ele é o fóssil que era conhecido como fóssil de Nanotiranos, né, o Blood Mary. E teve um documentário sobre ele e tal, até... Só que o Nanotiranos, na verdade, ele não é um gênero válido, né? Tem muita discussão sobre se ele é um gênero válido ou não. Ele é um gênero flutuante, como eu falo, né? Ele vive sendo considerado e desconsiderado, né? Eu acho interessante que seja uma espécie à parte, né? Um gênero à parte, aliás. Só que a gente tem que levar em consideração os estudos científicos, né? Os paleontólogos hoje consideram o Nanotiranos como sendo um tiranossauro juvenil. Aquele fóssil é um tiranossauro. Então, sendo um tiranossauro, a coisa muda de figura, né? Antes ele era um Nanotiranos. Então, não é a mesma coisa que você dizer que você tem um fóssil de tiranossauro 100% completo, né? Então, sendo um tiranossauro, a coisa fica diferente, né? Um tiranossauro, ele é o tiranossauro mais completo que existe. Antes era sul. Então, assim, esse fóssil foi achado em 2006, se eu não me engano, e tal, ficou na mão de... Novamente, falando sobre coleções particulares, né, e tráfico de fóssil. Cara, esse fóssil estava na mão de colecionadores, né? E, cara, isso é ridículo, na verdade, você ter fósseis presos em coleções particulares, né? Esse fóssil estava preso numa coleção particular, ninguém podia estudar ele por, sei lá, 14 anos.
Engraçado, eu não tinha pensado nisso, né? Mas é uma coincidência eu estar falando desses dois fósseis, do fóssil do Birajara e do tiranossauro, no mesmo vídeo, porque esse fóssil estava na mão, né, dos colecionadores, né, cara? Então, mais uma vez, né, a mesma questão, né, desses fósseis que são trancafiados em coleções particulares, né, cara? Então, pô... E no outro vídeo eu comentei bastante sobre o tiranossauro, né, sobre o fato dele estar completo, com impressões de pele e tal. E deixei de comentar sobre o Triceratops, que também o mais completo, talvez, ou um dos mais completos fósseis de Triceratops do mundo, né? Impressões de pele também, inclusive tem impressões de pele do escudo ósseo dele, uma coisa totalmente inédita, né? E considerando que esses animais têm impressões de pele, a gente consegue agora fazer aquele estudo para tentar descobrir a cor deles, né? Então imagina a gente agora poder descobrir a cor do tiranossauro, a cor do Triceratops. E além disso, né, voltando sobre a questão do Nanotiranos, toda essa discussão que é feita sobre nanotiranos e tal, na verdade, estudar esse fóssil é uma das coisas que vão ser decisivas para que essa discussão se encerre, né? Que eles sejam nanotiranos, que os nanotiranos sejam uma espécie válida, né? Ou um gênero válido, aliás, ou que, na verdade, se acabe de uma vez da outra forma, né? Que o nanotiranos, na verdade, é um tiranossauro juvenil. Mas, por enquanto, né, o Nanotiranos é considerado um tiranossauro juvenil, então esse fóssil é um fóssil de tiranossauro com Triceratops, né? E mesmo que seja um Nanotiranos, né, que seja considerado uma espécie válida, um gênero válido, cara, é incrível igual, então tanto faz. Mas é isso aí, essas são algumas coisas sobre ciência que eu queria comentar nesse vídeo aqui. E obrigado por assistir o vídeo, né? Se você gosta de ciência, de paleontologia, se inscreve no canal que sempre vai ter vídeo sobre isso por aqui. Beleza? Até a próxima e valeu!